Capítulo 2 Borboleta por natureza. Existem palavras que nos fazem voar e outras que nos enterram em buracos. Independente de tudo, não se esqueça: as asas sempre estiveram e estarão em você. Mas quem sou eu e quem é o meu povo para que pudesse contribuir tão generosamente como fizemos? Tudo vem de ti, e nós apenas te demos o que vem das tuas mãos. 1 Crônicas 29:14. Ele fez tudo apropriado a seu tempo. Também pôs no coração do homem o anseio pela eternidade. Mesmo assim, este não consegue compreender inteiramente o que Deus fez. Eclesiastes 3:11. Muitos são os planos do coração do homem, mas o que prevalece é o propósito do Senhor. Provérbios 19:21. Eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, este dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. João 15:5. Carregamos conosco, desde os primeiros anos de nossa vida, um fundamento conhecido como a prévia da nossa identidade, um termo familiar usado institucionalmente e extremamente relevante ao nosso âmbito pessoal. Desde o seu nascimento, você já possui um nome e sobrenome e os carrega consigo. Teve o privilégio de conhecer seus pais, que foram os primeiros responsáveis a encaminhá-la neste processo de formação, se você tiver sido criada por eles. Conheceu toda a sua família e, ao longo deste período de contato com o mundo, traçou suas características com base nos seus sentimentos, instintos, admirações e aversões. Pôde definir o que gosta e o que não lhe agrada. Formou sua opinião sobre alimentos, sobre o que vestir e, com a vinda de ideias pré-adolescentes, construiu sua posição social sobre tudo o que aprendeu em casa até o momento. Assim também foi na escola, com as suas amizades na igreja, se sua família tiver o costume de frequentar aos cultos, e se permitiu concordar ou discordar com a base daquilo que recebeu e com os hábitos que foram estabelecidos a você. Esse primeiro contato com o mundo basicamente traçou sua posição diante do restante de sua vida. Isso se nenhum meio externo a fizer mudar de ideia. Foi a primeira experiência de ser independente e revelou sua autonomia. Responsabilizar-se pelas próprias ações é inevitável, mas acertar nas decisões é realmente um desafio. Ao criar o Jardim do Éden, na fundação do mundo, Deus já estabeleceu ali a opção de escolha. Ele deu a Adão e Eva espaço para tirarem suas conclusões sobre o que havia feito e proposto a eles, e ofereceu a possibilidade de serem donos das próprias escolhas para serem o tipo de pessoa que quisessem, definindo tudo o que envolve o mundo carnal e espiritual. Entregou a eles a opção de acreditarem ou não que sua vontade, seu incentivo e aquela vida eram realmente perfeitos para eles. Porém, os dois decidiram romper com essa iniciativa para seguirem outras possibilidades. Esta ruptura abriu uma grande cicatriz nos dois e, consequentemente, em nós. Revelou as marcas do pecado diante daquele cenário perfeito, que se tornou uma realidade tão utópica e discrepante. Sabemos que o carpinteiro não nos responsabiliza por algo que não cabe a nós decifrar. Nossa mente não pode ser comparada com a capacidade que alcança os pensamentos e criatividade do Criador, que formou o universo. Por isso, o Senhor ofereceu a Adão e Eva o perfil proposto por ele, um alvo. Deus os fez para andarem em constante comunhão, não porque ele precisava disso, mas sabia que esta seria uma necessidade nossa. Este contato com eles seria como um alívio para o espírito e a mente, um escape capaz de nos fazer relembrar: eu estou aqui, você veio por meio de mim e eu a formei para desfrutar deste relacionamento e da minha criação. Eu fiz tudo isso para a minha glória, e mesmo que pareça insano, esta verdade lhe bastará. O segredo da sua necessidade está em Deus, e isso foi revelado no jardim. Este relacionamento íntimo e constante era a chave para o encontro com a nossa verdadeira essência. O real casulo estava no jardim, debaixo da presença de Deus.
A resposta a todos os questionamentos que poderiam ocorrer a Adão e Eva estavam ali, nele. No princípio, ao receber a identidade de filhos de Deus, os dois sabiam que o Criador supriria todas as suas necessidades. Ele disponibilizou ao casal e aos animais o alimento necessário e se responsabilizou em suprir tudo que poderia faltar à sua criação. Ofereceu sua atenção especialmente ao homem e à mulher, sendo que tudo que eles desejavam eram de boa origem por causa da sua pureza. Apenas a falta de conhecimento do mal é que poderia atrapalhar no desenrolar dessa história. O Senhor ofereceu ao homem a companhia da mulher, para fazê-lo completo em sua alegria. Revelou à mulher a sua essência e deu aos dois o livre acesso para se relacionarem com ele e para habitarem no jardim com as maravilhosas vistas, as mais belas plantas, os límpidos rios, os doces animais e o mais importante, com a sua presença sendo revelada de forma inteira e ilimitada para eles. Este era o princípio do propósito. Eva, no entanto, foi influenciada a querer um destino diferente. Ofereceu esse destino a Adão e ele também aceitou. Os dois decidiram trocar a identidade que haviam recebido de Deus pela identidade do próprio Deus. Porque Deus sabe que no dia em que comerdes deste fruto, os vossos olhos se abrirão e sereis como Deus, conhecendo o bem e o mal. Gênesis 3:5. Eva, em sua ingenuidade, não sabia, mas o que o diabo estava oferecendo era o desejo de serem donos da própria identidade. Este seria o rompimento estabelecido entre o homem e Deus. Através dessa escolha, os dois tiveram de abandonar a realidade que o Criador havia oferecido, e assim também deixaram a visão que Deus possuía sobre eles, para receberem a autonomia de formar a concepção que tinham deles próprios. Encontraram-se perdidos sentimentalmente, fisicamente, espiritualmente e individualmente, mas carnalmente encontrados na confusão que o pecado estabeleceu. Ao tomarem essa decisão, os dois tiveram o que desejaram, uma identidade aberta a novas possibilidades, infinitos modos de agir, de pensar, com propósitos ainda a serem definidos, e junto com essa liberdade vieram inúmeras consequências. Isso é o que chamamos de abertura à nossa terceira divisão, antes feitos entre alma e espírito, agora abrindo espaço para a carne, que é a responsável por trazer confusão e distanciamento entre o relacionamento do ser humano e o Senhor. A escolha que Eva fez ao provar do fruto, para que pudesse expandir seu conhecimento e suas oportunidades, deve nos alertar, pois assim como disse Paulo, tudo é permitido, mas nem tudo convém. Tudo é permitido, mas nem tudo edifica. 1 Coríntios 10:13. Não é bom ter conhecimento sobre tudo, pois essa falsa liberdade é, na verdade, escravidão. Ser livre para escolher não é bem a liberdade que esperamos, pelo contrário, nos escraviza por meio das nossas próprias escolhas, por não sermos formados para suportar tal responsabilidade. Nos faz sujeitos a viver em busca de uma satisfação ilusória, estabelecida conforme a realidade sujeita ao nosso conceito pessoal. Mas o que entendemos sobre satisfação? Toda escolha possui uma consequência, e todo caminho longe do propósito de Deus escraviza. Quanto mais alimentarmos nossos desejos, mais a carne tem fome e sede por domínio em nosso propósito. Tudo está ao nosso alcance, mas nem tudo trará efeitos positivos. Esta abertura para o eu carnal gerou em Adão e Eva e gera em nós consequências traumáticas e dolorosas, que vão ser nosso fardo pelo resto da vida ou até que sejamos libertos pela misericórdia de Deus e instruídos a alimentar nosso espírito acima das nossas vontades. A ideia de ter ao nosso alcance vários caminhos e possibilidades pode nos maravilhar, mas vale a pena trocar essa experiência pelo que foi real? Nós sabemos que tudo que pode nos trazer satisfação e alegria remete ao que foi plantado em nós, e ninguém melhor do que o seu Criador para saber do que você precisa. Este conceito pode se aplicar em nosso contexto de variadas formas, e uma delas pode estar presente no processo da cura contra um vírus.
A vacina não pode ser produzida sem que haja conhecimento sobre este micro-organismo. Afinal, a vacina em si possui o vírus, mas também possui a cura. Este é o princípio do Senhor em nós. Não tem como encontrarmos a nossa cura espiritual sem admitirmos que estamos doentes e precisamos dela. Para que este processo ocorra, devemos ter a consciência de que ele, o princípio de tudo, é também um antídoto para a cura. Tudo veio por meio dele e tudo retorna a ele. Deus é o incentivo e a resposta, o princípio e o fim. O Criador, ao formar Eva, entregou a ela sua essência, revelou o segredo pelo qual ele a tinha formado no jardim do Éden. Mesmo sem ter a consciência disso, Eva era uma mulher completa. Ela nasceu para ser o toque final daquele contexto, para completar a alegria do homem, ajudando-o e correspondendo, sendo amada e retribuída. Ela veio do homem assim como o homem veio de Deus. Não foi formada a partir de sua cabeça para não se sentir superior a ele. Não foi feita do osso de seus pés para que não se sentisse sujeita a ele. Mas Deus escolheu que fosse feita da costela, para que ela estivesse lado a lado com Adão. Seria sua amiga e companheira, seu braço direito, seu auxílio e sua confidente. A costela em si simboliza proteção. Ela se encontra o mais próximo possível da pele para acolher os órgãos do corpo e para protegê-los. Ela foi retirada e formada a partir dele, para encontrar refúgio em seu companheiro e em seu Criador. Eva representava ali o que o homem tanto procura, aquilo que lhe traz esperança e abrigo, seu amor sincero e completo. O osso do qual Eva foi feita é a representação de força e refúgio, mostrando que esta mulher era o consolo e a ajuda que aquele homem desejava. Adão havia provado de uma falta no jardim, a ausência de alguém que fosse como ele para poder compartilhar sua vida, e seu desejo foi atendido pelo Senhor, porque ele e Deus eram um só. O desejo do homem também era o desejo do Criador. Antes do rompimento, os dois estavam sintonizados, de forma que Deus sabia o que Adão queria e este também sabia o que o Criador esperava dele como filho. Diferente de hoje, em que o nosso anseio continua existindo, esperando as oportunidades para sermos satisfeitos. Porém, o único que continua no mesmo lugar deste relacionamento é Deus. Nós estamos vagando, procurando o nosso sentido e o do mundo, enquanto deveríamos nos voltar para ouvir o que o Senhor tem para nós. Você sabe o que ele pensa a seu respeito? A cura deste rompimento hoje acontece de forma individual entre Deus e o ser humano. Todos necessitamos reatar este relacionamento. Só assim nos reencontraremos com o nosso propósito novamente.